Nós voltamos ao vivo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV com o debate com os candidatos à Prefeitura de Santos. Lembrando que pelo Santa Portal você pode avaliar a participação dos candidatos em cada um dos blocos do programa. Acesse agora santaportal.com.br e participe da nossa enquete. Vamos conhecer agora as regras para este segundo bloco. Candidato pergunta para candidato. A regra assegura que todos serão perguntados e todos responderão. A ordem de perguntas será definida por sorteio. O perguntador escolherá, dentre as opções possíveis, a quem fará a pergunta. Pergunta 30 segundos, resposta 2 minutos, réplica 45 segundos e tréplica 45 segundos. Vamos ao primeiro sorteio. Professor Fabião, para quem é a sua pergunta, por favor? Vou perguntar para o candidato Paulo Gomes Barbosa. 30 segundos. Paulo Alexandre Barbosa. 30 segundos, por favor. A pergunta é bem simples. Eu, durante toda a minha história, na minha vida política, eu inovei você mesmo acompanhou as minhas campanhas. Eu queria que você deixasse claro para a sociedade de onde vêm esses recursos, quem são os seus apoiadores principais, qual é o número de pessoas contratadas, ou seja, porque causa assim até um desconforto na própria equipe da gente em função de ver esse volume de campanha. Olha, minha campanha sempre obedeceu à legislação. Eu já fui candidato a deputado estadual 2 vezes, fui eleito e fui um dos primeiros candidatos em todo o estado a ter minha prestação de contas aprovada, justamente porque a nossa maneira de trabalhar é absolutamente transparente. Eu cumpro a legislação regularmente, tem sido divulgada a prestação de contas da campanha com os valores gastos, com os doadores, pessoas físicas, jurídicas, inclusive a participação do fundo partidário do meu partido e contribui no financiamento da campanha. Isso está de fácil acesso ao público. Aliás, eu vou introduzir isso no nosso governo, essa transparência do ponto de vista da informação chegar ao eleitor com absoluta clareza, para que o eleitor tenha de fato conhecimento na campanha. Estamos fazendo uma campanha limpa e faremos um governo limpo. A Prefeitura hoje peca em muitos aspectos nesse sentido, para que o cidadão possa ter conhecimento do orçamento municipal, para que possa dar sugestões, por exemplo, para a peça orçamentária via internet. Hoje isso não é possível. Nós vamos introduzir, através das redes sociais, da internet, sugestões para que o cidadão possa interagir, participar da definição de prioridades do poder público para a sua cidade. Vamos colocar na internet serviços, contratos, interagir, que acho que isso é fundamental. Criar um portal participativo onde as pessoas possam dar suas opiniões. Vamos também introduzir a TV web dentro da Prefeitura. São medidas importantes de transparência, vinculadas também com medidas de exemplo que nós vamos dar. Primeiro decreto, sendo eleito prefeito, que eu vou assinar, é o decreto da ficha limpa. Todos os cargos comissionados da Prefeitura, o que não acontece até hoje, deverão respeitar o que estabelece a lei do ficha limpa para ocupar as suas funções em cargos de confiança. Nós somos candidatos, temos que ter a ficha limpa. Eu tenho a ficha limpa e é importante que os cargos comissionados da Prefeitura também possam responder dentro dessa linha de atuação. Eu fiz esse questionamento porque, de fato, eu estou há 45 anos nessa cidade e a captação de recursos para uma campanha é algo muito difícil. Então a gente gosta de perceber isso porque as prestações de contas, pela minha avaliação da minha equipe, não condizem com a verdade hoje do volume de campanha. A gente percebe essa distorção, a sociedade se questiona. Então eu sinto isso. Eu esperava chegar nesse momento do processo político da cidade, do Brasil, onde você já tivesse uma reforma política, onde os deputados cumprissem seu mandato até o final, onde a gente tivesse uma clareza nos processos, porque há uma clara diferença de posturas e candidaturas com volume de recursos muito grande. Isso nos causa, não nos enfraquece, senão a gente não sairia de casa se fosse olhar para as pesquisas. Fundamentalmente, nós devemos respeitar a legislação, né? A legislação estabelece a eleição de 2 em 2 anos e nos obriga, muitas vezes, a deixar o mandato de deputado para fazer uma disputa à Prefeitura Municipal, como muitos que estão aqui. Isso é lei. Eu cumpro a lei sob todos os aspectos e também com relação à prestação de contas. Acho que esse é um aspecto muito importante que deve ser cumprido e a minha campanha tem sido limpa nas ruas, não faço lambe-lambe, não coloco cavaletes, tenho feito uma campanha de abordagem. E, logicamente, que a adesão da população, a resposta da população mostra o nível da campanha que nós estamos fazendo, o alto nível, sem nenhuma ofensa, respeitando o eleitor, porque só quem faz uma campanha limpa
pode fazer um governo limpo. Esse preceito que eu utilizo na campanha, eu vou aplicar no meu governo. Próximo sorteio. Candidata Thelma de Souza. Para quem é a pergunta, por favor, candidata? Para o candidato Beto Mansur. 30 segundos. Candidato Beto Mansur, o governo do PSDB, ele trabalha sempre com factoides. Aqui na nossa cidade, houve uma ponte, que todos conheceram essa situação, com inauguração de maquete, inclusive foi exposta pelo candidato do PSDB no shopping Praia Mar. Agora, o jornal A Tribuna mostrou durante essa semana que o VLT, que é o factoide de vez, também segue o mesmo caminho. Como o senhor pensa dessa maneira de governar? Olha, Thelma, eu acho que é importante a gente ter determinados projetos que sejam possíveis para a sociedade santista. Eu acompanhei esse projeto sempre, quando eu, inclusive, estava participando da apresentação da maquete, comentei com o Serra naquela oportunidade que essa ponte não seria possível, a grande saída seria um túnel ligando Santos ao Guarujá. Mas eu defendo que esse túnel ligando Santos ao Guarujá, ele seja executado pela iniciativa privada, porque a iniciativa privada vai poder cobrar pedágio e poder ter retorno financeiro deste investimento. O que eu defendo? Que o governo do Estado possa nos ajudar a fazer o túnel ligando Zona Leste à Zona Noroeste, que já é um projeto antigo, que eu deixei pronto para que o Papa pudesse executar essa proposta, já tinha licitação pronta, escolhida a consultora que ia fazer, e ele acabou engavetando essa proposta. Hoje a gente vê que todos os candidatos querem fazer. Então, se o governo do Estado nos ajudar a fazer o túnel ligando Zona Noroeste à Zona Leste, nos ajudar a executar todas as obras que são necessárias na entrada da cidade, inclusive uma saída da área toda da Lemoa para Via Anchieta, eu sinto que nós vamos minimizar os nossos problemas de impacto do trânsito que atacam muito a própria população da nossa cidade. Essa questão que envolve determinados projetos que são pensados pelo governo para empurrar a goela abaixo para os santistas, no meu entender, esses factoides não funcionam. Denigrem a imagem dos políticos e principalmente do governo do PSDB. Eu defendo que nós possamos fazer algo que seja possível. Túnel ligando Zona Noroeste e Zona Leste, entrada da cidade e deixar esse túnel Guarujá-Santos para a iniciativa privada. Hoje, nós estamos às vésperas dos 20 anos da cassação de Collor. Foi o grande factoide que esta nação teve. Hoje, nós assistimos muitas inverdades serem colocadas, não só naquilo que se diz, e o professor Fabião já perguntou agora, sobre todos os dados sobre gastos de campanha, e nós sabemos, nós estamos na política e sabemos disso. O que eu não quero para o meu país é que factoides políticos ou ideias que não venham a se tornar realidade, que nem estão no orçamento do Estado para o ano que vem, possam acontecer. E é por isso que eu faço essa pergunta, chamo a atenção do eleitor, porque não queremos mais governos com factoides, porque são mentirosos. Eu queria fazer uma lembrança para o eleitor santista. É muito importante que nós possamos ter segundo turno. Eu quero ir para o segundo turno exatamente para que a gente possa discutir com muita profundidade as questões que envolvem os candidatos e também as suas propostas. É importante a gente ter muito bem definido qual é a relação que nós vamos ter de parceria com o governo do Estado, que eu acho que é extremamente necessária, de parceria com o governo federal da mesma forma, mas nós temos que definir aquilo que Santos quer. Não que venha goela abaixo, como eu disse, de cima para baixo. Ou seja, fazer com que o santista aceite qualquer tipo de obra. Nós sabemos o que nós queremos. A Baixada como um todo candidato. sabe. Obrigado. Próximo sorteio. Candidato Beto Mansur. Para quem é a sua pergunta, por favor? Sérgio Aquino. 30 segundos. Na TV, Sérgio Aquino, você fala da preocupação com a saúde da mulher. Mas esse governo que o Papa tanto fala, que você participou,
é especialista em perder títulos na saúde. Eu fui premiado prefeito amigo da criança 2 vezes pela ONU, no trabalho feito no Hospital Maternidade Silvério Fontes, que vocês fizeram questão de fechar. O Hospital da Mulher que vocês prometeram na Avenida Senador Feijó nem saiu do papel. Esse descaso na saúde é do Papa ou você que o aconselhou? Não existe descaso na saúde, existe ação concreta, candidato Beto. É por isso que este governo foi buscar uma ação definitiva para a solução da saúde na nossa cidade, na nossa região, com a compra do Hospital dos Estivadores, que alguns candidatos, inclusive no passado, defendiam a privatização de hospitais públicos e hoje mudam o discurso e dizem que não vão privatizar, mas tinham outra posição. É por isso que esse governo vem investindo seriamente e ganha prêmios e mais prêmios no aleitamento materno, tem feito um trabalho sério para o tratamento das crianças, diferentemente de um hospital do Estado que ficou com uma UTI semi-pediátrica fechado por 1 ano. É por isso que esse governo tem trabalhado seriamente no crescimento das unidades básicas de saúde, no serviço de saúde da família, em toda uma integração de saúde para tentar ocupar a deficiência de outros entes federados que deveriam estar trabalhando. É por isso que esse governo conseguiu, numa parceria com o governo federal, implantar o SAMU, dando um atendimento adequado à saúde. Esta é uma ação responsável de programa de saúde. E o hospital, a maternidade Silvério Fontes, está lá na Zona Noroeste, em pleno funcionamento e recebendo os títulos, sim, de um hospital amigo da criança. Então, talvez, candidato, você precisa se informar mais exatamente de quais são as ações que estão sendo feitas e que estão planejadas para incrementar. Como, finalizando, as obras em pleno andamento do Hospital dos Estivadores, que poderá estar em operação até o final do ano, com recursos do Poder Público Municipal. E o Hospital dos Estivadores também não precisa de ninguém vá buscar recursos para seu custeio, porque já está definido, já existe, já está previsto no orçamento para o próximo ano. Este governo está buscando resolver a saúde porque outros entes não fazem. Tempo esgotado, candidato. Sérgio, vocês perderam o título de prefeito amigo da criança. Eu fui recentemente agora na Câmara e acompanhei a prefeitura da Praia Grande, outras prefeituras, prefeitura de São Vicente recebeu o título prefeito amigo da criança. Santos perdeu. É a pior coisa que tem para um dirigente público é fechar um hospital. Vocês fecharam o Hospital Silvério Fontes. Ele fazia 200 partos por mês, ele tinha 53 leitos de maternidade, 7 leitos de UTI pediátrica, de neonatal, e vocês fecharam. É lógico que nós deveríamos ter mantido, e temos que manter, uma maternidade lá na Zona Noroeste que faz 100 partos por mês. Mas é um absurdo, no meu entender, e eu, quando prefeito, vou voltar a reabrir o Hospital Silvério Fontes. Candidato, precisa se informar mais adequadamente. Primeiro, a maternidade será mantida na Zona Noroeste, será implantada uma nova maternidade do Hospital dos Estivadores. Candidato talvez não tenha informações técnicas suficientes. O prédio que antigamente funcionava, a maternidade Silvério Fontes, ele não atende às normas técnicas atuais para funcionar como hospital. Não adianta, candidato, mesmo que o senhor fosse eleito, o senhor não receberia autorização do Ministério da Saúde para aquilo funcionar como hospital, porque as normas não permitem. Então é importante se preparar, ter informações adequadas, que é isso que se espera de alguém que pleiteia ser prefeito de uma cidade. Eu tenho vida e experiência de trabalho, tenho 8 anos neste governo, sei exatamente tudo que está planejado. Tempo esgotado. Próximo sorteio. Candidato Nelson Rodrigues. Para quem é a sua pergunta, por favor? Sérgio Aquino. O Aquino já respondeu nesse bloco, não pode ser mais perguntado. O senhor pode perguntar Professor Fabião. Para quem? Professor Fabião. Professor Fabião. Professor, o que o senhor pretende fazer para evitar a evasão de educadores da rede pública municipal? Agradeço a pergunta, Nelson. O grande mistério da educação, a gente sabe que o recurso ele já existe, é envolver de fato os colegas professores no ato educacional junto com a família. Cada escola, cada UME, cada unidade municipal de ensino dessa cidade tem que se tornar uma referência. São 80 bases que é a presença do Estado nos mais diversos rincões da cidade. Ou seja, nós precisamos transformar
cada local de aprendizado num ambiente com infraestrutura de qualidade, receber a família, os espaços que hoje são ociosos, na parte da noite, serem ocupados. E o mais importante, envolver toda a equipe de trabalho, dos professores, do pessoal do administrativo, mostrando, dando vez e voz. O aumento de ganho, que era inclusive uma das perguntas feitas pelos internautas, vai ser possível com essa evolução. Nós estamos falando de um orçamento para o ano que vem de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Foi anunciado ontem e acho que vale a pena frisar aqui que pela primeira vez o orçamento da saúde de Santos, o próximo prefeito, um dos 9 integrantes desse debate, vai ter um orçamento muito grande na área da saúde. Considero uma medida totalmente acertada desse governo, não tenho nenhuma vergonha de elogiar uma ação positiva ou negativa. O que a gente não pode ter de verdade é questões falaciosas, mentiras ditas abertamente, essa pirotecnia, essa profetização. Lembre-se, nós somos a 10ª melhor cidade do Brasil para se viver. Temos problemas? Muito problema. Mas nós temos muito recurso, temos gente de competência na própria cidade, que não vai precisar vir de fora, para dar seu suor, sua competência para evoluir. A área de educação vai ser uma referência, seguramente, porque eu tenho 25 anos de sala de aula, tenho mais de 40 mil alunos e sei do que eu estou falando. Nós temos pessoas geniais e vamos implantar, isso não é promessa, como tem em Itajaí, um Instituto Municipal de Ensino Superior, uma faculdade municipal pública, gratuita, de qualidade. Apesar disso, professor, nós temos uma série de problemas, eu tenho falado muito com os professores da rede pública municipal, quase que até diariamente. Então nós temos aí um problema, o estatuto do magistério não vem sendo respeitado, porque a hora de trabalho individual não está sendo cumprida na rede pública municipal, a evasão dos professores é grande em função dos salários pagos em outros municípios da região ser maior que o salário dos professores aqui, enfim, uma série de problemas que vem ocorrendo com os professores aqui que não está sendo observado, inclusive os problemas que ocorrem na escola total. Então essa soma de problemas trazem que o professorado está altamente insatisfeito na Prefeitura de Santos. O nobre candidato demonstra conhecimento em função da sua vice, bióloga como eu, conhecedora das questões da área educacional. Mas eu posso afirmar categoricamente que o grande mistério é envolver o colega professor, o corpo docente junto com o corpo discente, o ato educacional, a família, isso é crucial, com toda a infraestrutura. Não é só tecnologia, viu, Nelson? A gente precisa, sim, criar um ambiente de criação, de produção, onde o aluno se sinta à vontade. Nós temos hoje o Conselho de Merenda, a gente já tentou colocar a merenda com alimentos orgânicos, principalmente para as idades mais tenras. Então nós somos bem entusiasmados com a possibilidade de ter uma educação de referência, como São Caetano fez, como a grande transformação. As grandes cidades do mundo, lembre-se, renovar a escola é renovar a sociedade. Próximo sorteio. Candidata Eneida Cury, para quem é a sua pergunta, por favor. Para a Thelma. Por favor. Thelma, falando em gestão e transparência, quando o candidato do PSDB era secretário de Educação, causou um rombo de 4 milhões por um contrato para fornecimento de 6.875 antenas parabólicas e 6.875 receptores para apenas 5.306 escolas. Somando os gastos com produção de programas e transmissão via satélite, resultou em desperdício de 13 milhões do dinheiro público. Eu gostaria que você comentasse isso. Esse é um dos fatos que mais desabonam o candidato do PSDB, porque esse processo ainda está em curso. A Folha de São Paulo, à época, e o candidato foi secretário adjunto durante 5 anos, publicou durante 2 dias uma razoável e muito forte reportagem, nos 2 dias, sobre essa questão. Eu penso que a transparência tem que ser a qualidade primeira de um candidato ou de uma candidata. Hoje, o governo federal tem o portal da transparência que, lamentavelmente, não foi aceito e nem é usado pelo governo do Estado. Não se sabem os altos salários no Estado, não se sabem quais são os gastos e, principalmente, nós temos um bolsão de dúvidas e mistérios que poderiam ser feitos de outra maneira, uma vez que nós temos tecnologia, nós temos informática, temos satélite. Agora, quando alguém nega, como acontece, nós temos que ficar mais ainda prevenidos contra isso. O caso
de falta de transparência nas contas públicas de campanha, ela é um sinal muito grave, porque isso significa que nós todos que temos condição de saber quanto custa um panfleto, quanto custa uma bandeira, nós sabemos que essa ausência de transparência é um perigo para quem se candidata para o maior cargo, que é a Prefeitura de Santos. Eu penso, candidata Eneida, que quando nós queremos a transparência, trazer principalmente toda a evolução do processo que nós temos nas cidades, no estado e no país, nós estamos colaborando com a participação e com a elevação da coisa pública, da res pública. É isso que eu vou fazer no meu governo e tenho certeza que a senhora pensa como eu sei do seu caráter. O contrato desse projeto Canal do Saber foi efetuado em janeiro de 2006, ou seja, o candidato estava como secretário da Educação. Foi celebrado pela Fundação para Desenvolvimento da Educação, que executa os projetos da Secretaria de Educação, a mando da Secretaria de Educação. Mais da metade das antenas e receptores não foram entregues. E eu vou dizer por que aconteceu. O Alckmin e todos eles da secretaria estavam saindo candidatos. Por isso, esse projeto foi lançado em março e foi abortado em novembro. Isso serviu, foram 13 milhões de reais do nosso dinheiro na lata do lixo. Candidata Eneida, hoje nós temos, sancionada recentemente pela presidenta Dilma, a Lei do Acesso à Informação. O governo de São Paulo não usa esta lei federal, que é o princípio básico para nós sabermos de tudo que existe, não só nos estados, mas em particular nas prefeituras. Hoje, nós temos um orçamento para o ano que vem da cidade de Santos, orçado em 1.923 bilhões de reais. É muita responsabilidade não ter essa transparência. No meu governo, eu vou fazer com que a gestão seja absolutamente transparente e tudo que for passível de ser eletrônico será do conhecimento da população, que assim deve ser tratada. Obrigado, candidato. O candidato Paulo Alexandre está solicitando um direito de resposta, é isso, candidato? Então, o nosso consultor jurídico, na sequência, irá avaliar e dará a posição se o senhor terá direito a essa resposta ou não. Tréplica da Eneida. Não, é novo sorteio. A Thelma respondeu 2 minutos. A senhora teve réplica, a Thelma teve tréplica. Certo? A senhora fez a pergunta, a Thelma respondeu 2 minutos. A senhora teve réplica e terminou agora com a Thelma fazendo a tréplica. Perfeito? Novo sorteio, então. Candidato Jama, para quem é a sua pergunta, por favor? Eu vou perguntar para a candidata Eneida. Eneida, como reverter a situação de uma cidade com 12 instituições acadêmicas não ter emprego suficiente para os alunos que saem dessas escolas? Qual é a sua proposta? Dizem que não tem qualificação aqui em Santos. Na verdade, existe essa qualificação, mas os empregos aqui oferecidos, eles são 70% em serviços e quase 20% no comércio. A gente sabe que a remuneração dessa categoria, ela é abaixo, inclusive, da média salarial do estado de São Paulo. Os nossos empresários pagam menos que a média do estado de São Paulo. Então, o ramo da produtividade é que paga os melhores salários. Então, nós temos que incentivar a vinda de empresas que tenham essa perspectiva de tecnologia, que é para aumentar os salários, porque nós vemos o seguinte, que a mão de obra aqui, os trabalhadores são qualificados, mas eles têm que sofrer
até 4 da manhã, 5 da manhã, para arranjar emprego em São Paulo. E quase todos vão para São Paulo. Então, a questão não é a qualificação, mas sim, como você colocou muito bem, a questão da qualidade dos empregos. Então, para isso, tem que ser do ramo da produtividade, por exemplo, para montagem digital, de eletrônica, de manufaturados. Isso sim aumentaria e muito a qualidade do nosso salário. 45 segundos, candidato. Eu tenho colocado como solução desse problema o Porto Indústria, né? E no sentido de usar até a expressão de chover dinheiro, que significa gerar salários de qualidade, salários de 1.500, 2.500, 5.000, 10.000, 20, 50 mil, trazendo as sedes das empresas para Santos. E isso, absolutamente, num setor da prefeitura. É uma questão portuária, no sentido de haver fluxos de mercadorias para a gente aproveitar e agregar valor a elas, aplicando mão de obra. Entretanto, eu tenho visto propostas de candidatos aqui dizer que vai arrumar emprego sem a justificativa de como subir esses degraus, né? O que nós colocamos... Tempo esgotado, candidato. 45 segundos agora, candidato. Dejama, eu creio... Eu concordo com você, eu creio a mesma coisa, que nós temos, eu vou repetir, de trazer essas indústrias, essas empresas do ramo da produção, que geralmente são os que pagam melhor salário. E nós temos que também estar ao lado dos nossos profissionais para garantir também, veja bem, para o servidor público o aumento do salário, porque não é possível que a gente queira trazer indústrias e aumentar o salário, claro, para a população em geral, isso tem que ser assim, mas para os servidores públicos nós temos que valorizar aumentando o salário também. Mais um sorteio. Candidato Luiz Xavier, para quem é a sua pergunta, por favor? Eu vou perguntar para o Nelson. Nelson, a saúde é a maior preocupação do santista. E não é para menos. Santos, a Baixada Santista, ostenta o maior índice de mortalidade infantil do estado. Por culpa exclusiva do governo do estado, que manteve a unidade infantil do Hospital Guilherme Álvaro fechado por mais de um ano. A atual administração... Concluindo, candidato. Diz que tem um bom relacionamento com o governo do estado. Dá para explicar essa boa relação? Não sei se eu consigo explicar essa boa relação para você. O que eu posso dizer é que na experiência que a gente tem tido dentro do processo eleitoral, e a gente tem visitado as unidades básicas de saúde, a gente tem conversado com os médicos, a gente tem conversado com os enfermeiros, com o pessoal administrativo. Então, toda a relação que a gente tem na defesa de propostas de campanha, a gente faz ela baseado numa relação de contato pessoal com as carreiras dos servidores públicos municipais. Não inventamos nenhuma proposta, ela surgiu justamente desse relacionamento. Então, o que a gente tem visto dentro desse relacionamento? A gente acompanhou, e tirando essas obras que têm ocorrido nos últimos 6 meses, a gente acompanhou muitos problemas de ordem funcional, né? Problemas de ordem salarial, né? O descontentamento desses profissionais médicos, administrativos e de outras carreiras, como enfermeiro, como eu disse, com a sua condição salarial, e essa condição interfere no relacionamento com os pacientes, porque interfere na vida pessoal desses profissionais. Então, fundamentalmente, o problema de estrutura dessas unidades básicas de saúde, que precisam ser aprimoradas, muito melhor do que hoje estão, a condição salarial dos funcionários de uma maneira geral, né? E a relação desses servidores com a administração, né? Nós temos que ter um governo mais transparente, mais objetivo, observado o orçamento e dar condições e dignidade para esses trabalhadores poderem atenderem melhor a população. Isso não vem ocorrendo por falta de uma administração mais adequada, uma gestão mais voltada, mais humanizada na relação com o funcionário e com os pacientes que esses funcionários atendem. Até abril,
a Secretaria Municipal de Saúde de Santos não havia recebido um centavo de repasse do governo. O Estado de São Paulo repassa 5 vezes menos o que Santos tem direito pelo seu peso econômico. É assim que é tratada a saúde. E tem candidato que diz que fala diretamente com o governador, que Santos está bem, que com ele tudo se arranjará. Por que será que até agora Santos, as pessoas de Santos penam, o estado de penúria das pessoas que procuram a saúde pública em Santos? Para você, eleitor, reflita. 45 segundos de tréplica, candidato. Eu acredito que se isso ocorre nos últimos 8 anos, é porque a atual administração não tem encontrado os caminhos adequados, o diálogo adequado para poder colocar esses recursos à disposição da Secretaria e, em última análise, à disposição da população. Então, eu acho que uma gestão que não permeia o objetivo de adequar o seu orçamento, a busca de novos incentivos, a busca de recursos do governo federal e estadual para atender a necessidade do povo, é porque nós estamos precisando fazer aí um choque de gestão na saúde e descobrir o que está acontecendo de errado, né? Se é má administração ou se é falta de gestão política. Próximo sorteio. Candidato, a sua solicitação está sendo analisada e no final deste bloco o senhor terá uma resposta, tá ok, candidato? Muito obrigado. É o senhor quem faz a pergunta agora. Perguntar ao candidato Beto Mansur? Não. Não pode? Ou Jama ou Luiz Xavier. Ou Jama ou Luiz Xavier. Luiz Xavier. Jama, na segunda-feira, dia 1º de outubro, é o Dia Nacional do Idoso. Nós temos em Santos uma população idosa acima da média nacional, quase que o dobro da média nacional. E é uma população que clama por uma série de políticas públicas do poder público. No teu plano de governo, o que você prevê para atender esse segmento da nossa população? Eu vivo exercitando esse programa diariamente, né? A minha mãe tem 88 anos e nós vimos como mantê-la ativa como ela sempre foi, né? E o que eu percebo é que o idoso tende a se isolar. E a nossa proposta é exatamente reverter essa situação, como nós temos feito com a minha mãe. Nós fizemos um programa dentro da nossa família que semanalmente cada um sai com a minha mãe para um programa. Isso tem dado uma socialização enorme, tem criado um ânimo fantástico nela. E é exatamente essa abordagem que eu já falei, respondi isso aí uma vez para você e retomo. A importância de nós trazermos o idoso para a sociedade como pessoa ativa, como pessoa realmente reformadora da sociedade. É um trabalho voluntário, né? E em última análise seria um trabalho voluntário do idoso. Para que ele possa, principalmente, contribuir com a experiência para o jovem. Nós vemos uma sociedade angustiada em soluções consumistas, em soluções que não têm experiência. Exatamente por essa desassociação que as famílias se dizimaram, a vida corrida, as pessoas não têm tempo para se dar para outras pessoas, nós precisamos transformar. Exatamente isso que eu tenho pregado para que nós precisamos criar na cidade de Santos a sensibilidade tecnológica e humana. As pessoas precisam se doar para o próximo. E aí que está até a maneira de combater eficazmente a droga, não apenas com polícia e com casas de recuperação. E para o idoso, nós precisamos trazer esse chamado, fazer esse chamado para o idoso, para que o idoso se comprometa novamente com a sociedade de construir o futuro do jovem, trazendo principalmente a sua experiência. Quero dizer que no nosso governo, a população idosa da melhor idade vai ter uma atenção toda especial. Nós vamos implantar um centro de referência para o idoso na cidade de Santos, com políticas na área de saúde,
profissionais especialistas como geriatras. Vamos também cuidar da área social, o encaminhamento dos idosos que necessitam da assistência social do município. A integração dos idosos é fundamental nessa faixa etária para que eles possam conviver harmonicamente. Vamos cuidar também da qualificação, porque o idoso tem muito a oferecer, muito a dar, servindo de exemplo e referência para os jovens. E também vamos mudar a lei de conservação das calçadas, para que o idoso possa se deslocar sem sofrer acidentes. Hoje a população idosa sofre muito ao caminhar pela nossa cidade. Vamos assumir a conservação das calçadas para que a gente tenha um lugar melhor para os idosos se locomoverem dentro da cidade de Santos. Eu trago aí exatamente a nossa proposta da reengenharia, né? Todos os serviços da prefeitura, eles têm que estar com metas e alvos. E a questão do idoso, esses programas, as estruturas, elas passam da reengenharia como soluções automáticas. Porque nós vamos estabelecer que não se pode ter falta de centros para o idoso. Não pode haver falta de estrutura para o idoso, seja na mobilidade, seja no convívio com os demais membros do grupo e seja nas demandas para o idoso. Nós temos que criar otimização, nós temos que ter mobilidade, mas nós temos que ter produtividade. Obrigado, candidato. Último sorteio. O candidato Aquino, que tem que dirigir a sua pergunta para o candidato Luiz Xavier. Xavier, nós consideramos a atividade portuária como fundamental para essa cidade. Até anos antes do governo Papa, o Porto de Santos era visto no Brasil como um porto em carreira final. Não se via oportunidade, não se via planejamento de futuro e tudo que se falava do porto era negativo. Fizemos um grande trabalho, hoje temos uma realidade completamente diferente. Qual a sua avaliação sobre o que foi feito e a tua visão sobre a importância do porto para a cidade? Boa pergunta, Aquino. O porto já foi muito importante, ele fez parte, ele alimentava, ele que irrigava as veias da cidade. As pessoas da minha idade, um pouco mais nova, até um pouco mais velho, lembram como o porto ditava a dinâmica dessa cidade. Infelizmente, o governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, com a Lei 8.630, com a privatização do porto, o porto virou as costas para a cidade. Ele usufrui da infraestrutura da cidade, nós temos dezenas, em torno de 20 mil caminhões que descem a serra todo dia, que a cidade arca com esse ônus e, inclusive, até as empresas que arrendaram não contribuem com o IPTU para a cidade. O porto virou as costas para a cidade, onde o lucro é o único objetivo. Nós temos uma proposta de reestatização do porto, até para que Santos possa viver como já viveu um dia. Não só em função do porto, mas de toda a movimentação que ela produz. Santos não pode arcar só com os ônus de ter o maior porto da América Latina. A cidade merece participar também dessa riqueza, como já foi no passado. Infelizmente, o governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso entregou, arrendou uma fonte que era de riqueza para a cidade, para a mão de meia dúzia de pessoas. Hoje nós temos, inclusive, a ameaça de perder 6 mil postos de trabalho dos avulsos e a cidade precisa reagir a isso. E passa por devolver a Santos, ao povo brasileiro, um patrimônio que é seu. Xavier, o porto ele continua sendo a grande mola mestra dessa cidade. E nós fizemos um trabalho muito grande para tentar recuperar o prejuízo. Realmente o governo do PSDB implantou a lei, que era importante, mas implantou só uma parte. A parte social, a parte dos trabalhadores, nada foi feito. Nós fizemos um grande trabalho para reaproximar isso, para reaproximar a cidade do porto, para trabalhar junto com o governo federal. Tentamos, inclusive, o governo do estado ajudasse, mas não veio. Fizemos o trabalho com o governo federal, conseguimos recuperar a importância do porto. Para ter uma ideia, só o ISS, que é dos serviços, mais do que triplicou nesse período. Com isso, nós conseguimos, inclusive, pela primeira vez, levar sindicalistas para conhecer os portos na Europa, para dialogarem com os empresários. Tempo esgotado, candidato. Hoje é a realidade da cidade. Tempo esgotado. Você tocou numa questão que é o que
difere o nosso ponto de vista. Você falou que a cidade começou a arrecadar e tal. Nós temos ido ao Porto, temos conversado com os trabalhadores que trabalham no Porto. Eles reclamam da precariedade do serviço, da questão do salário baixo, tanto que o Porto hoje não dita mais a dinâmica da cidade, como já foi no passado. O pessoal da estiva, a questão do ógimo, as pessoas não estão contentes. É que nós temos visões diferentes. Você vê do ponto de vista da administração, da arrecadação da cidade. Nós vemos do ponto de vista daquelas pessoas que trabalham, que dão a sua vida no Porto, que seus pais, seus avós trabalharam lá e que hoje eles não conseguem tirar o sustento da sua família de maneira digna. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Durante este bloco, na pergunta da candidata Eneida, da candidata Thelma de Souza, o candidato Paulo Alexandre fez uma solicitação de direito de resposta que foi analisado pelo consultor jurídico do debate, doutor Marcelo Henrique, que tem agora a palavra. Doutor Marcelo. Então, em análise ao pedido de direito de resposta formulado, entendo que é sim de se deferir em função da utilização da expressão de que o candidato teria causado um rombo. Então eu entendo isso como, nos termos das regras do debate, isso como uma ofensa de natureza pessoal, motivo pelo qual defiro pelo prazo de 30 segundos, cujo tempo deverá ser descontado da candidata Eneida do último bloco, o bloco das considerações finais. 30 segundos, candidato Paulo Alexandre. Esse é um assunto, mais uma denúncia requentada e, como foi colocado, aparece de 2 em 2 anos. O FDE é um órgão que tem autonomia jurídica, autonomia financeira, onde o secretário de Educação não é o responsável pela nomeação de nenhum diretor. Existiu um erro, tem um processo administrativo e um processo de improbidade do qual eu não sou réu, não faço parte, minha ficha é limpa, nunca fui investigado pelo Ministério Público, nunca fui condenado absolutamente nada. E transparência a gente dá com exemplo. Por exemplo, se licenciando do cargo para disputar a eleição e não usando o carro oficial para fazer propaganda política, campanha eleitoral e sendo multado pelo Justiça Eleitoral. Tempo esgotado. Obrigado, candidato Paulo Alexandre. Nós chegamos ao final deste bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Santos. Lembrando a você que você também pode participar da nossa enquete no santaportal.com.br. Acesse agora e dê a sua opinião sobre o desempenho de cada um dos candidatos durante este debate. santaportal.com.br. Participe! Nós vamos a um rápido intervalo e retornaremos com o debate com os candidatos à Prefeitura de Santos. Não saia daí, até já.